Bem-vindos, meu nome é Vanessa Veríssimo. Olá, eu sou Hélder Toças e é com muita satisfação que lhe damos as boas-vindas a esta sessão de formação do Passaporte Competências Digitais. Se estiver interessado em desenvolver as suas competências digitais ou saber mais sobre este programa, Ou conhecer os cursos presenciais do Passaporte Competências Digitais, visite o nosso site em lisboa.pt/literacia-digital. Este é o momento em que a maior parte do país se encontra em isolamento social, pelo que, mais do que nunca, a tecnologia assume uma enorme relevância de modo a facilitar o dia-a-dia de todos e até diminuir a distância que o isolamento provoca. o nosso bem-aja a todos os formandos que no seu dia-a-dia superam diversos obstáculos que lhes surgem e através das suas ações individuais contribuem para o bem-estar de todos. Proteja-se. E cumpra as orientações das autoridades. A sessão de hoje é dedicada às notícias falsas, ou, para utilizar a expressão inglesa que é muito popular, fake news. Também abordaremos outras formas de ser ludibriado ou enganado enquanto navega na internet ou utiliza o seu telemóvel. E o que são notícias falsas? As fake news ou notícias falsas são muitas vezes informações transmitidas deliberadamente para confundir, para veicular informação enganosa ou simplesmente para alimentar rumores ou boatos. Este tipo de informação falsa é construída com alguns ingredientes que a tornam extremamente perigosa. Normalmente são notícias que podem envolver algum tipo de preconceito, ou notícias que tiram partido dos receios e medos que as pessoas possam sentir. Bom, como é que nos podemos proteger? Vamos apresentar-lhe 5 passos. 5 passos que qualquer pessoa, qualquer um de nós, pode e deve tomar para se proteger de uma notícia falsa e para parar a sua difusão. O primeiro passo é verificar a fonte da informação. Muitas notícias falsas têm origem em sites que procuram aparentar ser sites legítimos, como o Expresso ou a Rádio TSF, mas que são, na verdade, sites falsos. A próxima página que vamos visitar é um exemplo claro da importância da fonte. Ora vejam. Trata-se de uma notícia com um título muito atrativo publicada pelo Público. António Guerreiro, de 17 anos, ganhou vários milhões de euros online. Até comprou uma casa nova. A página desta notícia tem exatamente a mesma aparência que a página de qualquer outra notícia do jornal O Público. Contudo, com um pouco mais de atenção, poderemos verificar algumas incongruências, sendo que a maior de todas é o seu endereço. A leitura do endereço desta página de internet confirma que a notícia não foi publicada pelo público.pt, mas sim pelo site eutimes.org. Ora, não é o site que estávamos à espera, onde estávamos à espera de encontrar esta notícia. Por vezes, são endereços de sites muito parecidos, mas não exatamente iguais ao original. Para os distinguir, procure símbolos, letras ou números que não deviam estar incluídos no endereço, como aqui neste exemplo do manual do curso de Competências Digitais. Se verificarem, a página Facebook apresenta ao lado alguns endereços de páginas que são muito parecidos, mas que têm sempre qualquer coisa diferente. O nosso segundo passo que propomos é a imparcialidade da notícia, verificar a sua imparcialidade. No fundo, é colocarmos a seguinte questão: esta notícia parece boa ou má demais para ser verdade? Então, provavelmente, não será verdade. O título de uma notícia legítima tende a ser neutra, tende a ser imparcial e o seu conteúdo deve ser escrito com a intenção de nos permitir tirar as nossas próprias conclusões. Se uma notícia nos deixa imediatamente zangados ou tristes ou nos faz rir à gargalhada, cuidado. Pode ter sido criada de propósito para influenciar as nossas emoções e não nos permitir raciocinar objetivamente sobre ela.
Apresentamos aqui alguns exemplos de notícias que são ou boas demais ou más demais para ser verdade. Ora veja. E com isto, o terceiro passo implica verificar a credibilidade do autor. A notícia que estamos a ler tem um autor? O autor está mencionado na página? Podemos consultar outras notícias que este autor tenha publicado e verificar se são notícias que nos parecem legítimas? Por favor, não partilhe nenhuma notícia que o deixe desconfiado sem verificar a credibilidade do seu autor. O nosso quarto passo implica verificar se as fontes da notícia parecem ser legítimas. Por exemplo, se a notícia disser que cientistas americanos descobriram que o chocolate previne uma gripe comum, pensemos primeiro, que cientistas? Como é que podemos verificar? Há alguma ligação para a notícia original ou para o artigo desses cientistas? Podemos nós próprios confirmar? As notícias falsas são muito perigosas, porque apoiam-se no facto de muitas pessoas partilharem o que estão a ler com muitas outras pessoas, sem que nenhuma delas confirme se os factos ou as fontes estão corretos. E o nosso quinto passo tem a ver com a republicação de notícias ou imagens que não são de agora, não são atuais, são datadas. Para percebermos a importância deste último passo, propomos que vejam connosco este exemplo desta notícia, que é abusiva, pois as imagens aqui presentes não dizem respeito a este acontecimento, mas a outro acontecimento do passado. Por vezes também ocorre que se inventam, fabricam fotografias a partir de outras pré-existentes. E se criam coisas que são bastante divertidas, mas que não são verdade. Um último passo para a identificação de notícias falsas trata-se da republicação de imagens ou textos antigos retirados do seu contexto original, de modo a fazê-los parecer atuais. A melhor forma de combater este tipo de fraude é pesquisar a imagem e tomar particular atenção à data em que ela tem surgido na internet, ou pesquisar o texto de modo a verificar se existem indicações de que a notícia seja datada, seja de outro período diferente do atual. Para pesquisar uma imagem na Google, no motor de pesquisa Google, é muito simples. No navegador de acesso à internet, sobre a imagem da notícia que queremos confirmar, clicamos com o botão direito do rato e escolhemos a opção, agora com o botão esquerdo, escolhemos a opção pesquisar a imagem Google. Bom, apesar das notícias falsas serem efetivamente muito perigosas, porque influenciam a nossa opinião e, por vezes, as nossas decisões, existem hoje muitas formas de nos protegermos em relação aos efeitos negativos e existem igualmente muitas entidades e instituições importantes que se dedicam a proteger os cidadãos das fake news. Por exemplo, se estiver a navegar no Facebook, na rede social Facebook, pode confirmar a credibilidade das notícias que são partilhadas através desta rede social, clicando no novo botão informativo I, ou seja, o I com um círculo dentro de um círculo branco. Clicando sobre ele, ele apresenta informação detalhada acerca da fonte da notícia, de modo a tomar a decisão que é mais acertada, a decisão de considerar ou não a notícia verdadeira ou falsa. Também pode visitar a página do Polígrafo, que permite ficar a conhecer a veracidade destas mais recentes notícias que são partilhadas nas redes sociais ou mesmo na imprensa. Se não tem a certeza acerca de um facto que acabou de ler na internet, é provável que se trate de uma notícia viral e é possível que o Polígrafo já tenha o seu verdito sobre esta notícia e possa ajudá-lo a verificar se é verdadeira, falsa ou imprecisa. Tem agora muitas ferramentas para se proteger a si e aos outros das fake news. Lembre-se que a responsabilidade de evitar a difusão destas notícias falsas é de todos. Temos ainda um último conselho para si.
As notícias falsas, a maioria das notícias falsas, são criadas com intenção maliciosa, mas nem sempre. Por exemplo, as seguintes notícias foram publicadas pela imprensa, contudo, não são corretas. Uma forma rápida de confirmar a veracidade de uma notícia é copiar o seu título e colá-lo na barra de endereços ou na barra de pesquisas do Google, acrescentando no fim a palavra falso. Se encontrar algum desmentido, desconfie.